Caríssimo irmão no presbitério Padre Agnello, meu vigário, caríssimo diácono José Menezes, caro povo de Deus, todos aqui presentes, como também aqueles que nos acompanham pela transmissão. Chegamos à festa patronal. No resto do mundo e do Brasil, no dia de hoje, especialmente aqui no Brasil, sempre se coloca no domingo próximo do dia 29 de junho, a solenidade dos santos apóstolos São Pedro e São Paulo, celebrados juntos. A celebração desses santos apóstolos juntos é uma das mais antigas da Igreja de Roma, porque foi ali, naquela cidade, que durante o reinado de Nero, imperador de Roma, ambos foram martirizados. Não exatamente no mesmo dia. São Pedro foi martirizado primeiro, por volta do ano 64 ou 65, segundo alguns, e São Paulo foi martirizado cerca de quase 3 anos depois. Cada um com uma pena capital diferente. São Pedro foi condenado à morte por cruz para servir de exemplo, mas no momento, segundo a tradição, pediu que fosse de forma inversa, de cabeça para baixo, porque não merecia morrer tal como Jesus tinha morrido. São Paulo, por ser cidadão romano, morreu com pena capital de decapitação. É por isso que até hoje a sua iconografia, ele sempre é representado, além de segurando o livro, uma vez que escreveu diversas cartas que hoje compõem o nosso Novo Testamento, lembra também o seu martírio por decapitação por espada como cidadão romano que era. A celebração de ambos, do martírio de ambos, portanto, é muito antiga na Igreja de Roma, e já desde quando foi feita a primeira oração eucarística na Igreja, que o nome dos dois é recordado, é feito memento, uma memória daqueles que testemunharam o Senhor para o povo daquela igreja que preside todas as outras na caridade. Embora em muitas ocasiões se fale do papel e da missão de São Pedro, apóstolo, cujo evangelho hoje destaca a sua figura, sua missão e até mesmo o novo nome que Jesus lhe dá, porque também hoje é considerado o dia do Papa, é o dia de rezarmos pela unidade da Igreja, especialmente pelo sucessor de São Pedro, que hoje é o Papa Leão XIV. Aqui na nossa paróquia de Frei Paulo, por ter São Paulo apóstolo como patrono, é mistério que no dia de hoje a pessoa, a história, a figura, a missão e a importância de São Paulo se destaquem mais ainda. Eu tenho certeza que todos vocês já ouviram, ao longo de muitos anos, diversas prédicas maravilhosas sobre a figura do São Paulo apóstolo, nosso padroeiro. Eu gostaria de frisar o seguinte: o que significa celebrar uma festa patronal, a festa do padroeiro? Significa que, nos começos do anúncio do Evangelho nessas terras, aquela devoção específica norteou, iluminou, ou pelo menos deveria ter iluminado, o modo como o povo católico neste lugar escolheu seguir Jesus. Se colocar sob a proteção de São Paulo, o que significa? Significa, primeiro, que aqui chegaram missionários. Isso foi bastante significativo na história de Frei Paulo. É bom lembrar que a história dessa cidade não pode ser contada sem a missão que os frades capuchinhos, Frei Paulo de Casanova e Frei Davi de Umbertide, vieram por essas terras desenvolver a pedido de alguns piedosos que moravam na região e que pediram, estava precisando de um anúncio do Evangelho que atingisse os corações, as inteligências e, por que não dizer, também transformasse os hábitos de quem aqui vivia.
Tendo lançado a pedra fundamental da primeira igreja no dia 25 de janeiro, dia dedicado à conversão de São Paulo, então, desde um primeiro instante da existência desta cidade, a capela de São Paulo, a imagem de São Paulo, o nome de São Paulo foi ecoado e não podemos fazer de conta que isso não tem importância. É bom lembrar que até meados dos anos de 1930, o nome deste lugar era São Paulo. Ou já esqueceram? Esqueceram não é? Ainda bem, graças a Deus. O primeiro nome deste lugar, de Frei Paulo, o primeiro nome foi São Paulo, devido a esta missão que os frades capuchinhos vieram desenvolver para que Jesus fosse conhecido, amado e imitado. É bom lembrar sempre que os santos são gente de carne e osso como eu e tu, que num dado momento na sua história tiveram uma irrupção da graça de Deus. No caso de São Paulo, a sua conversão no caminho de Damasco, completamente imprevisto, pelo menos por parte do ser humano Saulo de Tarso. Jamais imaginado. Mas quando Deus vem na vida de alguém, a graça que ocorre não é apenas em benefício da pessoa individualmente considerada. A graça, quando Deus faz agir na conversão de alguém, ela sempre transborda para além da existência da própria pessoa. Todo mundo que se converte, querendo ou não, torna-se um sinal de Deus para os outros. Essa história de dizer, encontrei Jesus, que lindo, me emocionei, e depois a pessoa se fecha na sua vida, isso é uma farsa, é uma mentira. Todo encontro real com nosso Senhor transforma a vida da pessoa e ela se torna luz para a vida dos outros. Foi assim que ocorreu com Saulo de Tarso. E ele percebeu a importância, o tamanho daquela graça, e se achou tão indigno, tão pequeno para tudo isso, que acabou mudando o nome de Saulo para Paulo. Tudo isso nós recordamos quando lembramos o dia 25 de janeiro, festa da conversão da cidade, eu já estou misturando as coisas. Festa da conversão de Saulo de Tarso em Paulo apóstolo, e festa também da fundação da cidade de Frei Paulo. No dia de hoje a igreja celebra o martírio. Martiria em grego significa testemunho. Mártir significa testemunha. Não é testemunha como alguém que viu uma coisa e repete a história para os outros, talvez num tribunal. Geralmente testemunhas foram pessoas que acompanharam a história de quem está sendo julgado e vão lá para confirmar a inocência ou para confirmar a culpabilidade do réu. Num termo comum, testemunha, o povo entende isso. Porém, o nome mártir, utilizado para aqueles que anunciam o Senhor sem se importar com as consequências do que estão fazendo, esse termo é reservado exclusivamente para aqueles que, anunciando o Senhor e imitando o Senhor, não desistiram dele quando as circunstâncias, digamos assim, se tornaram extremas. Quem de nós estaria hoje disposto a continuar vivendo tal como aprendeu com Jesus, quando, justamente por causa disso, a situação individual se tornasse extrema? Por exemplo, quando nos deparamos com o perigo de perder os amigos, permanecemos? Perseveramos? Continuamos vivendo aquilo que aprendemos com Jesus? Quando corremos o risco de perder o emprego, a quem preferimos? Manter o salário ou manter aquele nível de humanidade que só com o auxílio da graça de Deus a gente alcança?
Caso ocorra de perder a nossa liberdade, de colocar em risco, de estar em risco a nossa liberdade, nós vamos nos calar para não sofrer consequências ou vamos permanecer naquele mesmo estilo de vida que aprendemos com nosso Senhor Jesus Cristo? Meus filhos, martírio significa não desistir da verdade quando todos dizem que permanecer nela se tornou perigoso. Ser mártir significa não desistir daquela humanidade que causou a morte de Deus, mesmo quando esta mesma humanidade se volta contra você, que está fazendo um bem e promovendo um bem, e que a maioria está entendendo que é um mal. Vocês entendem que tudo isso é provocação? Ou acham que é só uma palavra bonitinha, poeticamente falando, que o padre escolheu para tentar emocionar os corações mais moles? Ser mártir não é coisa só dos tempos dos apóstolos, é coisa de hoje. E a gente não precisa ir em países onde ditaduras tirânicas impedem o exercício público da fé católica. Não precisa ir para esses lugares. Sim, ali a gente vê de novo, ao vivo e a cores, o derramamento do sangue de muitos dos nossos irmãos de fé que, por permanecerem seguidores de Jesus, sem se importar com as consequências, têm atraído para si e enfrentado as consequências extremas, inclusive de perder a própria vida. No nosso contexto, como somos chamados a dar testemunho? Como somos chamados a dar testemunhas de Cristo hoje? É andar, por acaso, com uma camisa com a imagem religiosa? Será? Pode ser que o símbolo que a gente carrega, um crucifixo, uma medalha, um símbolo de piedade, possa nos recordar muita coisa, mas ainda não é o testemunho que o mundo precisa receber de nossa parte, por mais que o mundo não queira receber. Dar testemunho de Cristo hoje é simplesmente todo mundo ver que você veio à missa. Tem muita gente que vem à missa, mas de corpo presente. Não é à toa que tem muitos rebeldes até hoje, que a gente explica, um cristão deve agir assim, 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 assado. Aí na outra semana, os rebeldes aparecem justamente do jeito contrário do que o padre pregou na semana anterior. Aqui mesmo eu estou notando alguns. São rebeldes. Isso é dar testemunho? Não, isso é dar contra-testemunho. Isso é estar jogando no time dos infernos. Eu não vou entrar nos detalhes do que seria mais não, mas aqui eu estou notando. Basta uma olhada panorâmica sobre a Assembleia e a gente nota. Isso é dar testemunho de Jesus nos dias de hoje? No mundo cheio de falsidade, os cristãos têm que ser verdadeiros. No mundo cheio de safadeza, o cristão tem que ser decente. No mundo cheio de prostituição, lascívia e devassidão, o cristão tem que ser casto. No mundo de exploração, o cristão precisa ser aquele que coopera, especialmente com os que precisam mais de ajuda. Num mundo cheio de ideologias que negam a realidade, o cristão tem que ser um pé no chão, porque aprendeu que se a realidade não é iluminada pela luz do Evangelho, ela perde sentido, ela perde gosto e faz a gente desistir de querer continuar vivendo. Como vamos ser mártires nos dias de hoje? Às vezes a gente é mártir dentro da igreja, sem precisar que um inimigo externo venha nos massacrar. E o massacre muitas vezes começa na língua.
Como vamos dar testemunho? Como vamos provar que o novenário de São Paulo este ano não foi em vão? Como vamos sair depois, daqui a pouco, após a missa, em procissão pelas ruas da cidade, carregando a imagem de alguém que deu a vida por causa do Evangelho, se nós toda hora estamos negociando os limites? Até aqui eu posso fazer, a partir daqui é muito radical. Até aqui tudo bem, eu ainda consigo ir para a igreja, a partir daqui o padre está errado, o papa está errado, o bispo está errado, os catequistas estão errados, os ministros estão errados. Meus filhos, a fé não pode ser um espetáculo. A missa não pode ser um passatempo. Uma procissão não é um desfile de moda. Estamos apresentando ao mundo uma testemunha de Cristo. E se o apresentar ao mundo, São Paulo apóstolo como testemunha de Cristo, não for acompanhado pelo nosso dia a dia de testemunho também, vão rir da nossa cara. Vão rir. Conseguem pensar na seriedade da questão? Ao longo desse novenário, o tema grande que iluminou foi: e o Verbo se fez carne e veio habitar entre nós. Nós cremos num Deus que se encarna, que não fica nas nuvens, que vem até nós, que se sujeita às limitações das nossas dores, das nossas doenças, das nossas misérias, da nossa morte. Nós cremos num Deus que assume uma vida como a nossa, e isso tem consequências. Não é num Deus que fica relegado à devoção privada ou uma oração recitada, muitas vezes da boca para fora, como se fosse uma fórmula de magia. Crer em Deus que se encarna significa que aquilo que esse Deus vem nos ensinar deve chegar à vida em família. Aquilo que Jesus veio ensinar deve chegar à escola. Não significa ali que você vai ensinar teologia ou catecismo. Por favor, pelo amor de Deus, saiba interpretar. Aquilo que Cristo veio nos ensinar deve chegar ao campo da política. Sim, deve chegar. Com quem a gente aprendeu que verdade é verdade e nunca vai ser mentira, por mais que a maioria rejeite a verdade? Com quem a gente aprendeu que a caridade deve ser vivida, porque este é o ser de Deus e assim também deve ser o filho e a filha de Deus? O Evangelho precisa chegar nesses ambientes. Não é que a gente vai chegar lá com a Bíblia e citando e dizendo para os que não creem como nós: mude de vida, se converta. Não é assim que a gente vai estimular a mudança do outro. A mudança do outro talvez seja provocada pela coerência de nós que cremos. Somos chamados a ser testemunhas. Um pai e uma mãe de família testemunha Jesus educando os filhos e sendo exemplo de humanidade para os seus filhos. Um professor e uma professora é testemunha à medida que realmente tem interesse que os seus alunos aprendam e aprendam para a vida. E aprendam realidade para melhorar a realidade, não apenas ideologia para manipular a realidade.
Um profissional vai ser testemunha à medida que cumpre a sua obrigação profissional como quem está fazendo para o próprio Deus e tratando os outros com quem trabalha ou aqueles que recebem o produto do seu trabalho ou do seu serviço como seres humanos, com humanidade, com gentileza, olhar nos olhos. O outro é o seu próximo, mas lembre que você também é o próximo do outro. Testemunhar para quem está no mundo da política. Desculpe, Anderson, você tem que tratar desse assunto. Quando eu vejo vocês, eu me sinto estimulado. Eu gosto de vê-los. Então, testemunhar Jesus no mundo da política, como é complicado, não é? Onde você precisa negociar com pessoas que não têm a mesma fé que você, que não têm os mesmos valores que você, que não têm o mesmo querer o bem do povo como você quer. Deve ser terrível, porque toda hora você tem que fazer concessões. Mas sempre vai chegar aquele momento em que diz, não, aqui não tem concessão. A realidade é esta, a verdade é esta, o correto a ser feito é isto, o justo a ser feito é isto. O melhor que o nosso povo precisa é realmente isto. E você precisa ter convicções embasadas. Porque se não tiver, meu filho, você cede à pressão de partido, você cede à pressão de correligionários e outras coisas mais. Todos, meus filhos, precisamos ser testemunhas. Do contrário, não me venha com a cara lisa, com a cara de pau, onde que se passou óleo de peroba, para depois dizer, eu sou muito devoto de São Paulo. Tá rindo, né? Põe a mão na consciência, assim o resultado talvez saia melhor. Se estamos louvando a Deus pela sua testemunha, pelo seu mártir, sejamos coerentes e nos disponhamos nós a ser hoje, 2026, as testemunhas. Se for necessário o testemunho extremo do martírio de sangue como São Paulo, que não fujamos e que a intercessão do apóstolo nos auxilie diante de Deus, porque se podemos orar uns pelos outros, quem já vê a Deus face a face, quem já recebeu a coroa de justiça, quem já se entregou em oblação e sacrifício, quem já combateu o bom combate e guardou a fé, conforme aquela promessa de Jesus, onde eu estiver, estará também o meu servo. Nós acreditamos no que Jesus falou. Tem gente que não acredita não. Aí vai dizer, não, morreu, está dormindo. Pô, Jesus falou diferente. Sei não. A gente poderia pegar aqui um monte de citação do Evangelho. Ele disse, na casa do meu pai há muitas moradas. Onde eu estiver, estará também o meu servo. Ele disse também, quem me ama, guardará a minha palavra, virei a ele, e será o meu templo, minha morada. Eu estarei lá, nele. Jesus disse àquele que se arrependeu, que estava crucificado, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Jesus mentiu? Hein? Jesus mentiu? Pois para muita gente com a Bíblia embaixo do braço, cheirando a certos odores, dá a impressão que Jesus mentiu. Eu não conseguiria ser protestante de jeito nenhum. Eu teria que admitir que Jesus em algum momento se enganou ou nos enganou. Isso é terrível. Cremos nas promessas de nosso Senhor. Cremos na palavra de Jesus. São Paulo também creu. Teve fé. E sabendo que já estava sentenciado à morte, deixou isso como testemunho. Eu sei em quem eu pus a minha confiança, eu sei em quem acreditei. Está reservada para mim agora a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz,
dará àqueles que lhe obedecem. Combati o bom combate, agora terminei a carreira, guardei a fé. O apóstolo não se enganou. E Jesus também não o enganou. E nenhum nem outro nos enganaram. É por isso que estamos aqui hoje. Portanto, meus filhos, que a nossa celebração no dia de hoje seja uma exaltação de Deus, que na fragilidade humana pode fazer grandes coisas que transbordam a vidinha medíocre que a maioria das pessoas hoje em dia quer viver. Deus muda alguém para a partir daí mudar tantos outros. Deus transformou Saulo e a partir dele chegou a tantos outros. Inclusive chegou a estas terras e de alguma forma nos alcançou. E hoje está nos provocando. Ao exaltar a testemunha, se disponha também a testemunhar. Do contrário, coitados de nós, péssimos atores, que não convencem ao atuar. Que São Paulo apóstolo rogue por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.